Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja sobre todos nós. Gostaria, desde já, de agradecer a todos vocês que têm acompanhado o canal, todos aqueles que têm divulgado, ajudado na divulgação desse canal, de informações na parte de apologética, na tentativa da gente estabelecer algumas coisas interessantes que às vezes você não vai ver em outros canais, em outros vídeos, nem o pessoal mais especializado falando. E aí eu queria convidá-los a divulgarem, né, deixar o seu like, compartilhar com pessoas aí do seu círculo de amizade, para que esse canal possa crescer, essas informações cheguem a muitas pessoas. Na aula passada, eu falei sobre a questão da pesquisa do pessoal do Cristãos na Ciência, né? Sobre o porquê que jovens desistem da fé. E eu tenho percebido ao longo do tempo os conflitos, né? Que muitos jovens têm demonstrado alguns conflitos entre a fé que eles possuem e o conhecimento de uma área científica que eles têm estudado, né? Quer seja física, quer seja química, quer seja biologia, quer seja antropologia, quer seja psicologia, quer seja história, né? Eu tenho percebido isso. Muitos jovens, muitas pessoas na igreja começam a estudar e aí eles começam ou relativizar a sua fé ou questioná-la, né? Falei já um pouco sobre isso em alguns vídeos anteriores, né? E uma das coisas que eu tenho prestado atenção ao longo desses anos é que isso tem surgido de duas ideias principais. Uma é a dificuldade dele, né, de entender o que é a Bíblia, o que é a fé cristã, compreender exatamente qual a razão de ser da fé e o que ela, em que área da minha vida ela deve abranger, realizar e fazer as coisas que ela precisa fazer e que ela faz em mim. E por outro lado, a falta de entendimento sobre as questões da própria área de ciência que ele está estudando. E isso ocorre por quê? Porque quando nós estamos estudando, existe algo muito curioso que é confundir informação com conhecimento. Uma questão é você ter informação sobre algo. Alguém falou algo para você. Uma informação ela pode ser verdadeira ou falsa. Ela não precisa ser, por ser uma informação correta. Ela pode ser verdadeira ou falsa. Então, às vezes, as pessoas têm informações e elas acham que porque um professor deu uma informação, que aquilo é conhecimento. Não. O conhecimento é o processamento dessas informações para que você possa olhar de uma forma mais crítica aquele assunto, né? E crítico não é o palpiteiro, né? Crítico é a pessoa que analisa algo com critério. E aí agora você pode chegar e fazer uma análise melhor daquela questão trazida dentro dos seus estudos. Então eu tenho visto que muitas pessoas acabam desanimando na fé, não é? Muitas pessoas acabam se desgostando da sua fé cristã ou relativizando a sua fé com base nos conhecimentos das ciências modernas, né? Como elas são vistas hoje. Lembrar que até antes do século XIX, até antes de meados do século XIX, não havia esse problema, tá? Os religiosos tomavam conta das universidades, tomavam conta do conhecimento, como sempre ocorreu em toda a história do Ocidente, não é? Que nós conhecemos, tá certo? Então, não havia esse conflito. Então, por que esse conflito tem surgido? Por causa de filosofias que entraram dentro da ciência, né? Como o materialismo, como o positivismo, né? Que acabaram banindo a ideia de fé, de crença. Os positivistas acreditavam realmente que eles podiam acessar os fatos, né? E que a natureza poderia ser, não era nem interpretada, poderia ser descrita por eles de forma exata. Então nós íamos poder entender os fatos, não importa que tipo de fato fosse. Até na historiografia se tentou estabelecer os fatos, né? Os fatos históricos. Então, isso é muito curioso. Isso é um espírito da época, né? É uma forma de ciência bem apropriada. Como filho ao positivismo, o positivismo é filho direto. Aliás, o positivismo, a filosofia positivista, ela é veio direto da ideia do racionalismo, né? Desse racionalismo exacerbado, que tem como marco divisor assim, importante como o período do Iluminismo do século XVIII na França. Tá certo? Então, se prometeu uma coisa sobre a ciência,
e não se cumpriu. Por quê? Porque a ciência ia ser agora, ia levar a humanidade ao céu, ia fazer com que o homem destronasse Deus, que o homem fosse o protagonista do seu próprio mundo e o dominasse, e de fato fosse aquele que acaba com todas as crendices, com todas as bobagens que imperaram desde a antiguidade até aquele período. Então, o problema foi só o século XX. Então, nós tivemos um século chamado século XX. Nesse século, houve a crise, uma crise muito grande do conhecimento. Por que a crise do conhecimento? Porque aquilo que o positivismo disse que ia nos conduzir a uma era de iluminação, de conhecimento e de paz através do conhecimento racional, né? Ele se tornou um dos séculos mais sanguinários e violentos da história humana, século XX. Ideologias assassinas se fortaleceram nesse século, né? Como o nazismo, o fascismo, principalmente o comunismo. E essas ideologias assassinas, elas acabaram mostrando essa face, né? Não essa fase, mas essa face de um conhecimento humano que em si não conteve o ímpeto humano de matar, de se apropriar, de roubar, de destruir, que é aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o homem é um ser pecador por natureza. Então nós somos pecadores por natureza. Não importa o que conheçamos, o que façamos, sempre vamos colocar ali as nossas ambiguidades, né? Porque somos seres ambíguos, paradoxais, contraditórios. Então nós sempre vamos ter essas dificuldades. E não vai ser diferente nas ciências. Então se prometeu algo, se confiou plenamente nisso, chegou o século XX e entrou em crise a ciência, um dos séculos de maiores crises. Por isso que esse século vai gerar os grandes pensadores da ciência, que você pode nunca ter ouvido falar, mas você vai ouvir as expressões que eles usam, né? Dentro da ciência, não importa física, química, biologia, não importa quais sejam. E aí nós temos esses filósofos que foram críticos ácidos dessa visão de ciência positivista, né? Então, que visão é essa da ciência positivista? Essa ciência que descreve a natureza, tá? Não era vista como uma interpretação, uma subjetividade do cientista. Não, ela é uma descrição exata. E nós sabemos que a ciência não trabalha com isso. Ela não trabalha com essa objetividade, racionalidade 1000%, né? Ela é cheia das questões da sua época, tá certo? Eu vou indicar já leitura para vocês, para quem quer estudar mais sobre isso. Então nós temos os grandes nomes da filosofia, da ciência nesse século XX. Um deles está aqui, Karl Popper, conhecidíssimo. Você vai encontrar alguns vídeos muito interessantes no YouTube sobre o que o Karl Popper acreditava, né? O que ele defendia sobre o que era a ciência, como se desenvolvia a ciência. E ele foi um crítico ácido do método indutivo. Um crítico ácido do método indutivo, né? Aquele método de observar, testar, repetir, e depois de 20.000 repetições, dizer, ó, isso aqui é isso. A partir de agora nós podemos dizer que é a informação correta. Ele disse, não, isso é bobagem. Tem até aquela frase famosa dele, né? Que não importa quantos cisnes brancos eu veja, e não importa a quantidade de cisnes brancos que eu vejo, ninguém vai comprovar que por eu ver tantos cisnes brancos, que não existam, que todos os cisnes sejam brancos, né? Ou seja, não existem cisnes pretos. Então essa é uma frase dele criticando o método indutivo. E o método indutivo, irmãos, é o método que está inserido dentro da física, dentro da química, né? Dentro da biologia, dentro de áreas, por exemplo, como as áreas relacionadas à fabricação de medicamento. E ele foi um dos grandes críticos das teorias científicas, dizendo, olha, você não pode dizer que uma teoria, por ela ser mantida ali, por as pessoas estarem acreditando que essa teoria ela é forte, que ela é verdadeira, que ela vai permanecer, né? E ele dizia que a ciência ela é feita dessas contradições. Algumas
teorias vão cair, outras vão se sustentar, mas nenhuma delas pode ser não falseável, ou seja, não pode ser criticada ou demonstrada como falso. Se eu por exemplo, o não falseável são as questões metafísicas. Eu digo assim, olha, Deus é justo. Aí não dá para você, eu vou agora fazer uma prova no laboratório para mostrar que Deus não é justo, é injusto. Ele criticou esse método científico, o indutivismo, e ele diz que o indutivismo é um fracasso. Aliás, esse é um livro interessante para você ler dele, textos escolhidos, tá? Mas bem mais fácil do que a lógica da pesquisa científica, que é uma obra clássica dele. Esse tem alguns textos bem interessantes sobre os problemas do método, que foi assim a princesinha, né? A coisa mais magnífica da ciência moderna, o indutivismo. E não foi só ele que criticou. Nós temos também o Thomas Kuhn, que não acreditava na mesma ideia de Popper. Eles viam a ciência de uma forma diferente, foram os grandes filósofos da ciência do século XX, pessoal. Thomas Kuhn acreditava, né, nos chamados paradigmas. Você pode já ter ouvido isso. Esse aqui é o paradigma atual, esse é o paradigma hoje da ciência. Então essa é uma frase usada pelo Thomas Kuhn para falar desse conhecimento que está estabelecido como fato, até que esse paradigma entra em crise. E aí vai depois surgir um novo paradigma, ele chamava isso de revolução, e ele falava que a ciência se desenvolvia com esses conhecimentos, com essas rupturas, com essas continuidades, trazendo revoluções. Foi muito criticado, né? Foi muito criticado sobre isso, e no final da vida dele, ele abriu mão de algumas ideias que tinha, tá? O pessoal fala muito dos paradigmas do Kuhn, mas esquecem de algumas coisas que ele abriu mão. Eu tenho aqui um livro muito interessante do Mauro Lúcio Leitão Condé, tá? Um papel para a história, o problema da historicidade da ciência, um livro magnífico para quem quer entender todos esses embates entre os filósofos da ciência sobre o que é ciência, tá? Mas na página 109, o título é o seguinte, aliás, subtítulo, Evolução em Linguagem, esboço de uma teoria da ciência. Olha o que ele diz aqui. Apesar do singular sucesso de A Estrutura das Revoluções Científicas, Kuhn nunca negou os problemas do seu livro, nunca negou os problemas que seu livro não conseguiu solucionar. Jamais se acomodou diante das críticas e dificuldades enfrentadas por sua obra magna. Ele modificou alguns conceitos. Quais conceitos? Incomensurabilidade, revolução científica. Ele abriu mão, né, modificando esses conceitos, tá? Abandonou outros. Paradigma. Você vê um monte de vídeo da internet falando sobre o Thomas Kuhn, mas só menciona essa estrutura, falando que o Kuhn defendeu, como se ele tivesse defendido na sua teoria, a ideia dos paradigmas até o final. Não, abandonou alguns paradigmas, abandonou outros, né? O paradigma, mudança de gestalt da comunidade científica como um todo, ou seja, a visão que a comunidade tinha, né, como um todo em uma determinada época, como essa mudança se dava. Ele abandona essas ideias e criou novos conceitos, o conceito de léxico, especiação do conhecimento. Fez tudo isso para remodelar sua teoria da ciência diante dessas novas críticas e dificuldades. Ele foi muito criticado pelo que ele apresentou aqui. Então, para remodelar isso, ele teve que reorganizar, remodelar essa teoria. Contudo, essas modificações não lhe pareceram satisfatórias, e ele procurou criar uma segunda teoria da ciência, um livro que estaria escrevendo, A Pluralidade dos Mundos, uma teoria evolucionária da descoberta científica, mas que infelizmente nunca veio a lume. Ele faleceu, né? Então ele não pôde fazer esse estudo mais específico. Então, aqui você tem alguns textos dele, ensaios filosóficos do ano de 1970 até 93, todos após a obra magna dele, e o caminho às estruturas. Então ele reavaliando algumas questões e respondendo a alguns críticos. Ou seja, como a ciência se desenvolve? Se você fazer essa pergunta para o Karl Popper, ele diria uma coisa. Se você fala, mas a repetição prova que é verdade, não. Ele diz, não, só serve para provar que não é. Mas provar que é, não serve. O Kuhn já dizia, não, a ciência é formada de paradigmas e revoluções. Aquilo que se estabelece dentro da comunidade científica como fato verdadeiro,
e revoluções quando aqueles paradigmas entram em crise. O Feyerabend, tá? Que é um autor também bem conhecido, esse livro é interessante, Ciência, o Monstro, dizia que não, que a ciência não vem através de paradigmas e revoluções, a ciência não vem, conhecimento científico, né? Não vem através da falseabilidade, mas não existe nenhuma regra, é um vale-tudo epistemológico, é um vale-tudo da análise do conhecimento dessas áreas, né? De forma interna. Então vale tudo na ciência. E ele dizia isso porque ele defendia um anarquismo metodológico, né? E isso é interessante, por quê? Porque ele era um anarquista político, ou seja, o que Paul Feyerabend tinha na mente com relação à visão dele de mundo, de revolução científica, né? Tudo isso surgiu nada mais, nada menos do que a influência dele pelo anarquismo político. Mais uma vez, a ideia da subjetividade do pesquisador. Esse livro também é um livro bem interessante, tá? Que você pode ler para você entender melhor Lakatos e Feyerabend, tá? Em Lakatos também é um livro bem interessante para mostrar também como Lakatos via. Lakatos não concordava nem com Feyerabend, nem com Thomas Kuhn, nem com Karl Popper. Ele dizia que existia dentro da ciência um núcleo forte e que existia, esse núcleo forte era mantido e que existia um cinturão protetor que era alterado, não é? A partir, ele foi um crítico também, todos eles eram críticos do método indutivo, que é o método mais importante da física, da química, da biologia. Os maiores filósofos da ciência não acreditavam em tudo que os cientistas falam e diziam, não confiem. A ciência é um conhecimento importante, é um conhecimento notável, singular em alguns aspectos, porém, entretanto, todavia, não aposto todas as fichas nele. E aí eu não vou nem falar aqui do Poiré, né, do Alexandre Poiré, nem do Edgar Zizzo, mas nesse livro aqui, se você adquirir, você vai ver um estudo bem interessante sobre um papel para a história, o problema da historicidade na ciência. Como momentos históricos, como situações dentro da história modificam o pensamento dos cientistas. Como a influência da época, como a influência da cultura, como as discussões de uma época fazem com que o homem mude a sua visão de ciência. Tá certo? Então, se você faz um curso superior e você se sente em conflito, tem um conflito entre a sua fé e a sua ciência, esqueça isso, tá? A Bíblia, a palavra de Deus, trabalha com verdades eternas, reveladas através de um livro chamado Bíblia Sagrada, e essas verdades eternas, elas estão além dessas questões. Olha, de como funciona isso, como funciona aquilo, o que é isso. A ciência, ela muda, a ciência é probabilística, ela trabalha com probabilidades, e todos os filósofos da ciência, nem os grandes nomes, tá? Os grandes nomes, Karl Popper, o Kuhn, Feyerabend, Lakatos, nenhum deles apostava todas as fichas na ciência, dizendo que era um conhecimento, uau, o conhecimento que deve filtrar todos os outros, ou pelo qual todos os outros devem passar. Se essa turma que viveu boa parte da vida voltada para essas pesquisas, para esses estudos, disse isso da ciência, tome cuidado para que você não esteja vendo a ciência de uma forma da qual ela não é. Vendo a ciência com óculos que não são as lentes que deveriam ser. E aí você está criando uma perspectiva. Olha, a Bíblia está errada porque olha essa visão da ciência. Olha essa conclusão da ciência. Olha essa informação científica. Quando, na verdade, essas informações, essas conclusões são frutos de uma época. Porque elas são frutos da mente humana em uma determinada época, por determinadas demandas. E você tem um professor lá na sua faculdade que também defende um conjunto de pautas e crenças que ele introduz dentro da sala de aula e introduz dentro da ciência que ele está ensinando como se fosse um fato. Tá certo? Se firme na fé, leia mais na sua Bíblia, ore mais, procure ler livros, de que alguns livros, né?
no vídeo passado sobre fé, sobre a sua crença, para que você seja um instrumento de Deus onde quer que você vá e também na faculdade. Que lá você possa aprender essas informações, compreendê-las e poder usar o seu conhecimento, não importa qual seja a área, para poder engrandecer o nome de Deus entre os homens. Afinal de contas, esse é o nosso papel. Afinal de contas, essa é a nossa grande chamada. Que Deus os abençoe e que Deus os dirija e que os use de uma forma maravilhosa para a glória e honra do nome dele. Fui.